Então, como eu estava falando no bloco anterior, durante longos 22 anos, desde que entrou em vigor a Convenção Americana de Direitos Humanos no ordenamento brasileiro, a despeito do artigo 7º, número 5 da Convenção, determinar que o preso seja apresentado sem demora à presença de uma autoridade com poderes judiciais, ou seja, autoridade com poderes judiciais no Brasil é o juiz. Então, mesmo a Convenção Americana de Direitos Humanos dispondo sobre isso, o Judiciário entendia que era suficiente cumprir o disposto na Constituição e no artigo 306 do Código de Processo Penal e comunicar por escrito, ou seja, o delegado comunicar por escrito a prisão ao juiz, ao Ministério Público e à família. No entanto, o Supremo mudou de posição, assumiu que era preciso dar cumprimento a um direito fundamental de ser conduzido sem demora à presença de uma autoridade com poderes judiciais. E, por conta dessa decisão do Supremo, inclusive na DPF 347, o CNJ estabeleceu uma meta para os tribunais. Até o fim do ano de 2015, todos os tribunais deveriam implementar a audiência de custódia. Como não havia uma regulamentação legal sobre a audiência de custódia, apenas a previsão, claro que essa previsão da Convenção Americana de Direitos Humanos já era suficiente para realizar esse direito, mas não havia uma regulamentação. O CNJ celebrou um instrumento com cada tribunal, de tal forma que cada tribunal foi obrigado a regulamentar a realização da audiência de custódia e, no final de 2015, todos os tribunais já tinham regulamentado e, de fato, implementado, não por completo, ou seja, não para todos os casos dos estados, mas em todos os estados implementaram a realização da audiência de custódia. Aqui no Rio de Janeiro, ela também foi implementada em setembro de 2015 e ela se realizava originalmente no prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje, ela há algum tempo já, ela é realizada, há basicamente 2 anos, ela é realizada no estabelecimento prisional de Benfica. Então, a audiência de custódia ela consiste na condução pela autoridade policial do preso até a presença da autoridade policial, da autoridade judicial, perdão, com poderes para decidir sobre a sua liberdade ou a sua prisão. A Lei 13.964, que decorreu do pacote anticrime, ela acabou implementando a audiência de custódia dentro do Código de Processo Penal ao fazer modificações pontuais nos artigos 287 e 310. Então, o 287, basicamente, prevê que se a infração for inafiançável, porque se ela for afiançável, o delegado pode arbitrar fiança, como a gente vai ver mais à frente, o preso não deixará de ser preso por isso, por falta de mandado, perdão, e será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Aqui, então, no 287 houve uma novidade. Então, porque a audiência de custódia ela se realizava só quando a prisão era em flagrante, mas o 287 estabelece a obrigatoriedade da audiência de custódia, inclusive quando o juiz manda prender. Mas o artigo 310, ele de fato estabelece a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia quando ocorre a prisão em flagrante. Então, quando ocorre a prisão em flagrante, o juiz ele deve promover a audiência de custódia em até 24 horas após ele receber o auto de prisão em flagrante. Então, o auto de prisão em flagrante é enviado para o juiz então realiza a audiência de custódia com a presença da pessoa presa e essa audiência deve ser realizada em no máximo 24 horas a partir de quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante. Essa audiência de custódia deve se realizar na presença do juiz,
de um defensor, que pode ser a Defensoria Pública ou advogado particular, o próprio acusado, necessariamente tem que estar presente, o membro do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deverá tomar uma das 3 decisões que eu vou falar agora e que eu vou me abster de explicar, porque eu vou explicá-las melhor quando mais à frente eu der as próximas aulas, tanto sobre prisão preventiva como sobre liberdade. Mas no âmbito da audiência de custódia, o juiz deve proferir uma das 3 decisões que eu vou falar agora. Ou ele relaxa a prisão quando ela for ilegal, então, a primeira decisão possível é relaxamento de prisão, ou ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Então, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, ele deve converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ele concede a liberdade provisória. Então, são 3 decisões possíveis: relaxamento de prisão, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, que é uma decisão que o juiz vai tomar naturalmente diante do acusado e da sua defesa e do Ministério Público. Diz ainda o artigo 310, no seu parágrafo 3º, que a autoridade que der causa à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido, ou seja, 24 horas após o recebimento do flagrante, vai responder administrativamente, civilmente e penalmente pela omissão. Então aqui há um estabelecimento de responsabilidade das autoridades que não cumprirem os prazos. O parágrafo 4º, ele prevê que se forem transcorridas 24 horas, aquelas 24 horas depois das 24 horas do caput, então o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, tem que realizar a audiência em 24 horas. Não realizou. Se em 24 horas, ou seja, 48 no total, ele não realizar, então a prisão deve ser relaxada, deve ser considerada ilegal e relaxada. Mas, infelizmente, esse parágrafo 4º foi suspenso, teve a sua eficácia suspensa por decisão cautelar do ministro Luiz Fux, de tal maneira que, se demorar demais para realizar a audiência de custódia, a princípio a prisão não se torna ilegal. Tá? Então, a audiência de custódia agora está prevista finalmente no Código de Processo Penal e não há mais razão para que ela não seja realizada. Ela é uma obrigação, é um direito, é uma obrigação, é um direito do preso, é uma obrigação do Estado. Agora, infelizmente, passado o tempo que o caput prevê mais 24 horas, embora exista a responsabilidade da autoridade, não haverá relaxamento de prisão por isso, lamentavelmente. Mas foi assim que decidiu cautelarmente, isso ainda pode mudar, o ministro Luiz Fux, que retirou a eficácia do parágrafo 4º do artigo 310.